Linda. Bom, entramos ao vivo no Facebook também. Então, quem tiver, compartilha por lá. Deixa eu mandar pra Denise, que não tava conseguindo acessar. Hoje vai ter louvor, hein, gente? Tem um louvor que tá no coração antes da gente iniciar a palavra, que a gente sempre dá aqueles 10 minutinhos. Então, antes de a gente iniciar, eu quero colocar um louvor que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Ai, gente, a Denise não tá aparecendo pra mim. Ai, Denise, como é que eu vou te marcar, Denise? Ver se apareceu pra ela lá no Facebook. Deixa eu colocar o louvor, queria que vocês fossem ouvindo. Me avisem se o som estiver direitinho. Ju, Priscila, que tá aí online. Acho que agora só tá a Ju, né? Não sei, que eu não consigo ver. Ju. Me fala se o som estiver direitinho, tá? Deixa eu colocar aqui. É um louvor que só Jesus na causa, gente. Calma aí que tá rodando. Ai, cadê a Denise? Me ama com a fúria do perfeito amor, deseja como um fogo consumidor, mais forte que a morte, intenso como a sepultura é o teu amor. Oi, Jussiara. Oi, Márcia. Márcia, eu falei de você hoje com a minha mãe. Na verdade, minha mãe falou. Minha mãe e a Márcia. Falei, mãe, apareceu o perfil dela pra mim do Facebook pra adicionar hoje. Que eu achei que a gente já era amiga, né? Não sei, que meu Facebook é meio doido. Gente, esse louvor, tia Jussiara, beijo. Ontem eu nem dei um beijo na senhora, a senhora saiu tão rápida do... Entrou e saiu que eu nem falei oi. Oi, Adriana. Adriana é uma menina. Adriana é uma menina. Isadora, eu amei o nome. Isadora. Seus ossos quebrados. Gente, olha essa parte desse louvor. Não aguento não. Pera aí que eu vou voltar. Olha o refrão desse louvor. Meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Meu Deus. Oi, Juliana Onofre. Hoje tem várias Julianas aqui. Oi, Pati. Gente, esse louvor, eu não sei se vocês já ouviram. Ele se chama O Outro Lado do Amor, de um ministério chamado Ministério Zoé. Que louvor, amados. Que louvor. Vamos ministrar ele até a gente começar, esperar até 8h10, que é a hora que a gente entra na palavra. É lindo, né, tia? Esse louvor acaba comigo, gente, mas é ele. Tentei fugir e você me caçou. Pensei que já bastava e você me mostrou que era só o começo, e o que eu pensei ser o fim nem começou. Deus tem as maneiras de tratar conosco, amados. É do jeito dele, é da maneira dele. Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou. Meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi. Quem nunca se sentiu assim? Com os ossos quebrados, moídos. Aí, Denise chegou, tava tentando te mandar mensagem. Você me cercou. Aí, Denise, é ele, Denise. Estamos nesse louvor desde sábado, né, Denise? Meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Isso também é amor, queridas. Aquele que ama faz a ferida ir. Ele restaura, amadas. Ele faz, ele restaura. O amor que me fere
Me fere pra depois me curar. A Bíblia fala que ele é aquele que faz a ferida, mas ele sara. Me quebre e me carregue em seus braços. Dedique esse tempinho pro Senhor antes da gente entrar na palavra. Me quebra e me carregue em seus braços. Meu Deus, eu fiz tantas perguntas. Tudo que eu tive foi silêncio. Até entender que Jesus não precisa me dar respostas. Quando me senti fraco, tudo que eu ouvi foi: a minha graça te basta. E é dessa forma que o teu poder se aperfeiçoa em mim. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia. É dessa forma que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Aleluia. Seus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou. Meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Amadas, é difícil entender um amor que permite passarmos por coisas que parece que moem os nossos ossos. Não é verdade? É difícil, porque a nossa ótica do que a gente entende de amor é uma ótica de um amor humano e um amor baseado numa certa utopia, e é sobre isso que nós vamos falar agora essa noite, uma palavra que está assim latejando no meu coração durante a semana inteira. Eu já compartilhei isso com vocês, né? Às vezes eu estou assistindo uma ministração, uma palavra, e aí na leitura daquela palavra, ei, Cristina, na leitura daquela palavra, enquanto eu estou ali lendo a passagem junto com quem está ministrando, o Espírito Santo começa a falar comigo em outra coisa que não é o que está sendo pregado, e eu anoto e depois eu começo a meditar. Pati, esse louvor se chama O Outro Lado do Amor. É um ministério chamado Ministério Zoe ou Zoé, eu não sei como é que é a pronúncia, eu acho que é Ministério Zoe. É Z-O-E. Depois tu escreve no YouTube, é O Outro Lado do Amor. É loucura esse louvor. É loucura. Bom, gente, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Esse louvor tem tudo a ver, porque a palavra foi muito profunda. Olha só, é uma passagem que ela tá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Uma parte dela é uma parte muito conhecida, que é quando diz, né, quando Pedro andou sobre as águas. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas o que eu queria compartilhar inicialmente com vocês é o início dessa passagem. Eu vou ler a versão que está em Marcos, ok? Mas eu vou saltitar entre as outras versões também, tá? Diz assim, ó, Marcos 6, capítulo 6, versículo 45. Aqui a gente, antes disso, só para contextualizar, antes disso foi justamente a passagem que Jesus multiplicou o pão e o peixe, ok? E aí alimentou aquela multidão toda. E assim que a multidão foi alimentada, e aí a Bíblia fala que cerca de 5.000 homens, né? No versículo 45 diz o seguinte: logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante,
dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo o despedido, subiu ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar, preste atenção nisso, a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou, tenha coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram pasmos. Essa é na versão de Marcos, ok? A versão que fala que Pedro andou sobre as águas não está em todos os evangelhos, ok? É importante você lembrar que os evangelhos, normalmente, algumas histórias são repetidas, porque é a mesma história na visão de cada um dos apóstolos que estavam ali presentes, mas a parte que Pedro anda sobre as águas só está no versículo de Mateus, no livro de Mateus, ok? E nem Marcos, nem João menciona que Pedro andou sobre as águas, tá? E aí esse é o contexto. E aí, gente, olha só. Deixa eu fazer um parênteses. Eu falei na live semana passada, recomendei uma Bíblia, né? Que é a Bíblia Viva, porque eu gosto muito da versão dela pra gente fazer leituras assim no dia a dia, por ela ser uma muito próxima das nossas palavras de hoje, mas não é a versão nos dias de hoje, porque eu particularmente não gosto da Bíblia na versão dos dias de hoje, ok? Que eu acho que ela modifica algumas coisas, eu já vi algumas mudanças que não estão lá, então não gosto. Aí eu quero agora recomendar um outro, que depois eu vou colocar lá no Instagram, no feed, porque eu não lembro de cabeça o nome dele todo. Tem uma Bíblia, que ela também tem física, mas ela também tem na Play Store, que ela é de um teólogo, que é assim, ó, a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita em grego, ok? Só que até ela ser traduzida, a maioria das versões que a gente conhece não foram traduzidas do grego direto para o português, por isso que às vezes a linguagem muda tanto. Uma das poucas Bíblias que foi feita essa tradução direta é a King James, por isso que eu já falei aqui que ela é uma das versões mais fidedignas ao original, ao que estava realmente escrito. E aí, eu esqueci o nome dele, gente, eu trouxe para falar para vocês e esqueci, mas eu vou colocar, depois vocês dão uma olhada no meu feed que eu vou colocar. Se eu não me engano é João, é Frederico alguma coisa, ele é um português, teólogo, e o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia do grego para o português direto, ok? E aí uma coisa que eu acho bem interessante que ele fala é o seguinte, ele não traduziu com nenhuma vertente religiosa, tá? Oi, Vanessa Santos, boa noite. Ele não traduziu para nenhuma vertente religiosa, ok? Assim, ele não traduziu seguindo nenhuma religião. Ele traduziu do grego para o português com a intenção de que o que tivesse ali traduzido fosse o mais próximo do real. Tanto que eu quero comprar a Bíblia inteira, né? Mas ela é vendida por partes, pelo menos no Play Store. Então eu comprei os evangelhos, né? E tanto que no rodapé, ele tem todo o cuidado, às vezes, de explicar até qual era o verbo no grego para poder explicar o porquê que foi traduzido daquele jeito. Bom, para quem gosta de ler a Bíblia, entender ela mais a fundo e tem essa curiosidade de saber o que foi dito no original, tipo assim, eu tenho muita curiosidade, o que Jesus falou? Essa versão, ela é top. E aí eu usei ela para poder entender se o que eu tinha entendido era o que eu tinha entendido, ok? Então vamos lá. Bom, aqui a primeira coisa que a Bíblia está dizendo é o seguinte, eles acabaram de ver um milagre tremendo, né? Que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E olha o que Marcos fala no versículo 45. Isso aí tá em todos os versículos fala a mesma coisa, que Jesus insistiu, algumas traduções usam o verbo obrigou, ok? E isso tá em todas as versões, depois você olha lá, tanto em João quanto Mateus,
Não, exceto João. João diz que eles entraram no barco. Mas Mateus e Marcos enfatiza que Jesus insistiu, obrigou que os discípulos entrassem no barco, seguissem adiante dele, na frente dele, para chegar em Betsaida, ok? E aí, olha isso. Aí os discípulos vão lá, super obedientes à voz de Deus, pegam o barco e vão. Só que a Bíblia fala que quando eles estavam remando, o vento era muito forte. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Se eu não me engano, acho que de Mateus é que ele fala a distância que eles estavam. Tem uma parte que acho que é em Mateus que fala que eles estavam a 25 estádios. 39 estádios, que é como se fosse mais ou menos uns 6 quilômetros. Então pensa, eles já tinham navegado um bom caminho. E ainda assim, o vento era contrário. Tava difícil. Eles estavam remando e tava difícil. E aí a primeira coisa que eu me peguei pensando foi o seguinte. Quem aqui nunca obedeceu uma direção específica de Deus? Deus falou para você, ó, vai lá e faz isso. E aí, eu não sei se vocês são assim, mas na minha cabeça utópica, iludida, eu sempre penso assim, se Deus mandou, vai dar tudo certo. Não que não vai dar, mas na nossa cabeça a gente pensa que o dar tudo certo não é só o resultado. O dar tudo certo é que a jornada também vai ser top, vai ser maravilhosa. Eu não vou ter problema, vai ser tudo lindo, vai tudo correr bem. Aí, quando tu começa a dar os primeiros passos do que Jesus mandou, é prova. É vento, é luta, é dificuldade. Tu fica até em dúvida se Jesus mandou tu ir mesmo, que tu pensa, meu Deus, não é possível que Deus tenha mandado eu ir, tá dando tudo errado, acho que isso aqui é um sinal pra mim voltar, acho que isso aqui é um sinal pra mim não continuar, mas foi Deus que mandou, aí tu sabe que foi Deus que mandou, mas tu não entende por que tanta prova, por que tanta dificuldade, não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me perguntei, Jesus, cadê tu que tu não tá vendo eu passar por isso, o Senhor vai deixar eu passar por isso, mas eu tô obedecendo o que o Senhor mandou, eu ainda vou ter que passar por isso, ai gente... Era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Gente, se você já passou por isso, me dá um sinal aí, bota um coraçãozinho, uma florzinha, alguma coisa, para mim não me sentir a iludida sozinha, pelo amor de Deus. E aí, gente, era exatamente isso que os discípulos estavam passando. Num mar bravo, uma ventania, né? Então eles estavam remando para cá e o vento trazendo eles de volta. E aí, se vocês perceberam, se não, vamos reler, ainda no versículo de Marcos, diz o seguinte, e aí eu vou trazer, na Bíblia que eu falei para vocês que eu recomendei no início, ele diz o seguinte, e Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Quando eu li isso, prestes a passar, eu pensei, bom... Prestes a passar por eles, pode ser, né? Por exemplo, o barco de Jesus está aqui, né? O barco está aqui e Jesus estava e ia alcançar o barco. Só que eu falei, mas prestes a passar, me dá a entender. Ai, obrigada, Juliana, Paty, né? Não sou a única iludida, não, né? Glória a Deus, que eu entro já pensando isso. Esse prestes a passar, eu pensei, não, Jesus ele vai passar para alcançar o barco. Mas eu falei, não, Deus, prestes a passar é passar. O barco tá aqui, aí Jesus, ó, passou. Aí eu fui nessa versão para ver se eu tinha entendido errado. Gente, na versão que eu falei para vocês que ele traduziu do grego para o português, é exatamente isso que tá escrito. Que Jesus pretendia ultrapassar o barco. Aí eu falo para vocês aqui, ó. Vê se isso pra vocês faz sentido, porque na minha cabeça na hora eu falei, não é possível, Jesus. O barco no vento, a Bíblia diz que Jesus notou, olha isso, gente, Jesus notou que os discípulos remavam com dificuldade, ele tá vendo o barco numa dificuldade, mas ele mesmo pretendia passar direto do barco. Gente, eu vou repetir, porque... Imagina você,
Tu tá no maior desafio, no maior dificuldade, no maior prova, e tu olha pro lado aqui assim, ó. Jesus vem passando aqui assim, ó. E indo embora. E tu aqui, ó. Vendo Jesus indo embora. E no barco. Eu falei, Deus, não é possível que tá escrito isso não. Gente, não tem noção quanto eu li e reli isso 10 vezes. E eu falei, Deus, como assim? E aí eu vou liberar pra vocês o que Deus liberou pra mim, então segura aí, tá? E aí Jesus falou, o Espírito Santo falou pra mim assim, filha, porque aquilo que é pra você fazer e que dá pra você fazer, eu vou deixar você fazer. Nós criamos uma fé e uma utopia, e nós somos uma geração que a gente quer poupar e ser poupado dos desafios e das dificuldades. Nós somos uma geração que, na verdade, a gente não quer passar processo nenhum. E aí a gente vê como que nós queremos, como uma geração que pula processo, é simples você olhar. Nós somos, por exemplo, na questão de país, nós somos um dos países com mais índice de cirurgia plástica. O que é cirurgia plástica, gente? Tirando algumas, óbvio, mas vamos falar das lipos, escultura. O que é uma lipoescultura? Eu tiro gordura de um lugar onde eu não estou conseguindo eliminar. Eu faço uma bariátrica para perder um peso que eu não estou conseguindo perder. Gente, não estou aqui generalizando e nem condenando quem faz, ok? O que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes é muito mais fácil eu fazer uma lipo do que eu entrar numa reeducação alimentar. Por quê? Porque demora mais tempo. Você vê aí o pessoal que vai para academia, quer ganhar um corpo bombado. Dá para construir isso sem nenhum veneninho, né? Que a gente fala? Dá. Mas por que a pessoa toma um veneninho? Porque ela quer acelerar o processo. Nós somos uma geração que queremos sempre acelerar o processo. A gente sempre quer ser poupados. A gente quer poupar e se poupar. Gente, é tão absurdo que eu vou contar para vocês um vídeo que eu vi e que define isso assim perfeitamente. Era um vídeo de um como é o nome daquele bichinho do Bambi? Tem um nome feio que a gente chama, né? Mas tem um nome mesmo que é científico. Agora eu esqueci. Acho que é um alce, né? Não sei. Enfim, ele estava sendo atacado por um crocodilo no vídeo. E o crocodilo, ele mó a guerra para fugir do crocodilo. Quando ele consegue fugir do crocodilo, aparece um tigre. E aí o vídeo fazia tipo, né, uma sátira, tipo, caraca, se ferrou de qualquer jeito. Gente, os comentários eram incríveis. O pessoal comentando assim, pô, o cara tá filmando, por que o cara não vai salvar? Gente, salvar o quê? Se aquilo ali faz parte da seleção natural da natureza. Bichos comem bichos. É assim que é vida. E aí eu fiquei pensando assim, gente, esse povo quer que o cara que tá filmando salve o quê? Porque se um cara for tentar salvar o alce de um crocodilo ou de um tigre, provavelmente ele salva o alce e morre, né? Porque a comida ia ser ele. Só que para vocês terem noção de como nós somos uma geração que não acha errado o esforço, principalmente se o esforço gera algum tipo de sofrimento. Então a gente quer ultrapassar. Ah, não faz ele passar por isso não. Hoje mesmo, vou falar mais um vídeo que eu vi hoje. Hoje eu vi um vídeo de uma mãe filmando, ensinando o filho a limpar um peru. E aí quando o garoto enfia a mão no peru e começa a tirar as coisas que tem que tirar de dentro, que eu também não sei, que eu nunca limpei peru, mas aí eu vi no vídeo, o garoto começa a ter ânsia de vômito. E alguém comentou assim, acho desnecessário fazer essa criança passar por isso. Gente, passar pelo quê? Pela limpeza de um animal, de um frango, de um peru? Vocês entendem o que eu tô querendo trazer para vocês? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Então Deus, ele tem uma maneira muito interessante de trabalhar conosco. Eu já falei isso aqui numa live, que é a ótica de Deus. Muitas das vezes na ótica de Deus, você quer o livramento e Deus te coloca dentro do desafio. Para quê? Porque a perseverança produz fé. Porque a Bíblia fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, Deus não tem prazer em te ver sofrer, Ele tem prazer em te ver amadurecer. E amadurecimento, amados, só vem com vivência. Só vem com vivência. Amadurecimento não é uma coisa que você adquire do nada, não. É a partir da sua história de vida, das coisas que você vive. Agora, se nós tivéssemos um Deus que a todo instante nos protege de coisas que nos fazem crescer, é como se Ele estivesse colocando a gente numa bolha. Eu já vi isso, e é extremamente triste. Eu tenho
conhecidas, eu tenho uma pessoa em comum, assim, uma pessoa que eu conheço, que ela foi criada numa bolha pelos pais. E aí, quando aconteceu uma fatalidade da vida na família dela e a bolha estourou, foi horrível para ela, porque ela não sabia, ela ficou perdida, ela não sabia o que fazer da vida, para onde ir, e levou um tempo para se ajustar, foi doloroso para se ajustar. Por quê? Porque foi uma vida que viveu uma proteção excessiva, e Deus não gera sobre nós essa proteção excessiva. Deus nos ama, Deus cuida. Só que isso aqui não é um videogame, que ele tá com o controle remoto mudando, ok? Você tem autonomia. E ele também não vai ficar mexendo em situações que servem para o teu crescimento. E aí Deus falou para mim assim, filha, o que tiver no teu alcance fazer, faça. Eu não vou interferir. Faça, se esforça. Aí me lembrou a palavra que ele deu para Josué. O que Deus falou para Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo. Pra gente ele também falou isso. Esforça-te, tem de bom ânimo. Quando ele fala que venceu o mundo. Então, o esforço, você não vai ser poupado do esforço. Não vamos ser poupados do esforço. Então, talvez, mas Deus foi o Senhor que mandou eu vir pra cá. Eu sei. Deus falando pra gente, eu sei. É isso aí mesmo. Não, mas Deus, tá ventando muito. Eu sei. Gente, tô rindo aqui de nervoso, tá? Porque é muita luta. Às vezes eu fico assim, mas Deus, como eu falei no início, o Senhor não mandou eu ir? Era pra estar tudo um mar de rosa, para eu só passar. Então vamos lá, gente, isso aí já segura. Aí, a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus ia passar, aí os discípulos se desesperam, acham que ele é um fantasma, e aí Jesus não deixa ninguém no engano, não é verdade? E aí Jesus vai lá e fala, não temas, né? Não temais, sou eu. Aí explica para os discípulos que é ele, certo? Aí lá em Mateus, né? Acho que é Mateus, que conta que quando eles começam a ver que é Jesus, aí Pedro, né? Sempre o Pedro, né? O Pedro me grita e fala, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí Jesus fala, vem. Eu não sei se vocês já perceberam nessa parte que Pedro vai até Jesus. Olha só, a Bíblia diz assim, ó. Isso é em Mateus 14, que é o único livro que conta Pedro andando sobre as águas. E ele diz o seguinte, ó. Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, olha o vento não cessou, gente, ok? Teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, o vento cessou. Gente, olha isso aqui. A primeira parte, Deus obrigou os discípulos a entrar no barco, ok? Deus obrigou os discípulos a entrar no barco. A prova veio e Deus deixou eles lutarem contra o vento. Quando eles se apavoram que eles veem Jesus, eles acham que Jesus é um fantasma, e aí Pedro faz o desafio, Jesus prova mais uma vez, né, que é ele. E aí o próprio Pedro fala, Senhor, manda-me ir. E aí Jesus fala, vem Pedro. E o vento? Continua. A Bíblia fala que Jesus vai até Pedro, que Pedro vai até Jesus, e que por isso, por causa do vento, Pedro tem medo, e o medo faz com que ele comece a afundar. Olha que interessante, gente. Pedro, ele não foi covarde. Aí a gente pensa assim, Pedro foi covarde. Não, Pedro foi corajoso, porque ele saiu do barco. Ele não saiu do barco? Saiu do barco. Ele foi corajoso. Só que quando ele viu as circunstâncias, quando ele viu o vento, ele não teve fé suficiente. E aí, gente, eu li um livro que falava essa frase,
que é o antônimo, né, o contrário, né, o antônimo do medo não é covarde, é a falta de fé. Porque o medo, ele gera em você para você não fazer normalmente, né? E a fé, ela te dá ânimo em fazer, porque pela fé você crê que não vai ter problema ou que se tiver vai ser resolvido. Mas o medo, normalmente ele vai te travar. E aí aproveito para deixar um convite para quem é aqui do Rio. Vai ter um desate essa semana. Não, de semana não, perdão, dia 5. Cadê o papelzinho? Vou botar o papelzinho lá no meu Instagram, que o tema é esse. Se tem medo, vem. Porque não é problema nenhum você ter medo, ok? A gente às vezes fala isso, não, ter medo é ruim. Não, gente, ter medo faz parte do ser humano e ele nos protege, inclusive. O problema é o medo te paralisar. O problema é o medo comandar as suas decisões. Então, se tá com medo, vai. Pedro foi. Mas quando começou o vento... E aí, gente, o que eu quero deixar para vocês essa noite, né? Aqui em ambas as situações, tanto eles com um barco sem Jesus, e tanto Pedro indo ao encontro de Jesus debaixo de uma palavra dele, nas duas situações, debaixo de uma palavra de Deus, o vento veio e permaneceu. E Deus não tirou o vento. E aí, o que a gente entende disso? Muitas vezes, dentro do projeto que Deus mandou você fazer, dentro do projeto que você pediu, porque aqui Pedro pediu, quantas orações você não fez para Deus pedindo algo, e Deus falou, vai que eu vou te abençoar, vai que é teu. E aí você vai e o vento vem. E aí você não entende por que o vento vem. E aí, deixa eu falar para vocês algo que o Espírito Santo tá falando comigo agora aqui. Quando eu me coloco no lugar dos discípulos, pensando assim, tô aqui remando o vento, Jesus está vendo, não faz nada. Gente, a nossa mente tende a sempre olhar o negativo, mas olha isso, os discípulos tinham o barco e tinha Jesus perto. Ele só não estava dentro do barco. Ele só não impediu o vento. Ele só não impediu que eles se esforçassem. Mas ali não havia perigo nenhum. Era só esforço. Muitas das vezes, a única coisa que você... Eu brinquei esses dias com a Raquelzinha, né? A Raquel, ela me deu uma ajuda. Num momento assim, do nada, eu pedi uma ajuda a ela, nem esperava. Ela foi comigo. Nós fomos no mercado comprar alguns alimentos para o trabalho da cesta básica que a gente faz. E foi uma correria, eu tirei ela do meio, acabou que ela nem assistiu o culto, que não deu tempo. E aí eu brinquei com ela, falei assim, mas glória a Deus que deu tudo certo, a gente não uma coisa para botar o carrinho, veio um rapaz ajudar. Aí ela falou assim, mas glória a Deus. Eu falei, nosso papel é se esforçar, porque às vezes a gente acha que o esforço também tem que ser tirado, gente. Não, o esforço faz parte. E é por isso que às vezes você vê pessoas prosperando, vencendo, avançando, conquistando e você não entende. Mas aí você quer olhar se ela merece, mas você tem que olhar o esforço. Às vezes ela tá lá se esforçando. E aí ela conquista, não só porque Deus é com ela, não. Ela conquista porque ela se esforça, porque isso é semente, gente. Vocês entendem? Às vezes a gente crente tem muito isso. Tu acha que só porque tu tá com Deus, tudo vai fluir e você vai poder deitar e dormir e esperar. Não vai, gente. Porque Deus é justo. Tu tá aí, vai fazer um concurso. Aí o cara que não é crente também vai fazer contigo. Só que o cara que não é crente tá estudando, tá se dedicando, tá se esforçando mais do que você. E se Deus tiver que abençoar, escolher um dos dois para abençoar, quem Deus vai abençoar? Tu? Só porque tu é crente? Meu querido, o que Deus tinha para te dar, Ele já te deu, que é a salvação. Ele não te deve mais nada. Eu vi uma frase essa semana que eu falei, caramba, isso aí, eu tô aqui agora, hein? Num curso que eu tô fazendo da Camila Barros, ela falou isso. Você precisa entender que você tem mais do que você merece e que Deus não te deve nada. Forte. Deus não nos deve nada. O que Ele tinha para nos dar, Ele nos deu, que é a salvação. Isabela, mas aí não fala, misericórdia, a graça, a misericórdia nos garante por elas várias coisas. Mas existe também a nossa parte. Existe a sua parte.
Tem coisa que você vai precisar se esforçar, tem coisa que você vai precisar resistir, tem coisa que você vai precisar se dedicar, que não vai manifestar na tua vida só porque tu ama Jesus. Que lindo que você ama Jesus, glória a Deus por isso. Mas tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que remar. Ah, mas tá ventando muito. Tá. Mas continua. Fica firme. Tenha fé. Porque a fé, ela é a garantia. Eu que lute, Evane, eu que lute. É isso. Porque a fé, ela é a garantia. Aonde entra a fé nesse contexto? A fé era a garantia de que eles tinham um barco. Glória a Deus. Graça, gratidão. Apesar do vento, temos um barco. Apesar do vento, o barco não está afundando. A gente só está tendo que remar com mais força contra o vento. E a fé de que se Jesus mandou, nós vamos chegar até lá. Mas vamos ter que se esforçar. É que na nossa cabeça, criada pelos contos de fada, de que tudo é um final feliz e acabou a história, a gente cria uma ilusão de que o esforço também vai ser retirado e que a única coisa que você precisa é entrar aqui, ó, entrar no barco. Entrei no barco, hein, Jesus? Tu não mandou entrar no barco? Entrei no barco. Mas tem que remar, meu filho. Não, mas o senhor mandou entrar no barco. Entrei no barco. Não, mas tem que remar. Não, mas o senhor mandou entrar no barco. Vou remar, não. O senhor que mandou entrar no barco. Aí começa o vento. Jesus, tá ventando. Tá ventando. Você vai ter que remar, porque se tu não remar, o barco vai voltar. Não, mas o senhor mandou entrar no barco. Não vou remar, não vou. Não, com vento, não quero vento, não. Queridos, é assim que a gente é na nossa vida com Deus. Aí sabe o que acontece? Tu não rema, o vento não cessa e tu não sai do lugar. Aí tu não entende. Ai, Deus não me ama. Deus não tá comigo. Ai, não foi Deus que mandou. Vai remar, vai se esforçar, vai fazer por onde. O fazer por onde é pra Deus me dar? Não, gente, porque enfia uma coisa na tua cabeça. Quando Deus manda você fazer algo, é porque ele já te deu. Deus não manda você entrar em nada que ele já não tenha concluído, que ele já não tenha vislumbrado, que ele já não tenha projetado e concluído, porque o que a gente entende de presente, passado e futuro não existe em Deus. Pela onisciência e onipresença dele não existe. Então quando Deus fala pra você, ó, vai pra tal lugar, que lá vai acontecer, isso já aconteceu na verdade, só não manifestou nesse tempo aqui. Mas vai exigir de você um posicionamento. Porque se você não se posicionar, você não vai chegar lá. Mas a manifestação é a responsabilidade dele. Os discípulos, eles iam chegar do outro lado, com vento ou sem vento. Só que eles tinham que remar com o vento. E aceitar o vento. E glorificar, porque tinha o barco. Quantas das vezes, querido, eu me coloco nessa situação. Às vezes há uma Isabela, e aí se você também é assim, manifesta aí teu pecado pra gente igual o Tiago, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros para ser perdoado. Se eu tivesse nesse barco, a primeira coisa que eu ia dizer era isso. Deu um vento? Não deu um vento. Eu vou ter que remar contra o vento. Caramba, Deus só me coloca na prova. É só luta. Aí Deus falando pra mim assim, mas você tem um barco. Te dei um barco. Poderia ter feito você andar sobre as águas, no vento, com uma fé que você não tem. Mas eu te dei o barco. Ainda entrei no barco depois. Meu Deus. É muito forte, gente. A gente é muito menino, muito imaturo. E às vezes a gente não entende por que Deus às vezes não nos concede algumas coisas. Porque na verdade, como Paulo fala, somos meninos. Meninos na nossa fé, meninos na nossa maneira de ver como Deus está trabalhando e não entender. Uma mente negativa. Porque nessa hora eles tinham que glorificar. Olha só quantas coisas eles tinham para agradecer. Eles tinham um barco. Eles não estavam sozinhos no barco. Você não está sozinho no barco, ok? Jesus não te esqueceu, não. Mas ele também coloca pessoas ao teu lado para te ajudar. Só que tu é orgulhoso, orgulhosa. Aí tu não aceita. Aí tu fica pedindo para Jesus entrar no barco. Jesus está te olhando aqui, ó, passando aqui no barco, ó. Mas teu barco tá assim, ó, cheio de gente para te ajudar. Só que você não dá o braço a torcer. É para alguém isso aí, glória a Deus.
Eles tinham gente no barco, porque gente no barco significava mais gente para remar. Porque se o vento estava difícil para um montão junto, imagina para um só remando. Então eles tinham o barco, eles tinham gente para remar. E a gente às vezes tá assim. A gente tem o barco, a gente tem gente com a gente para remar. Só que a gente está reclamando, está no sofrimento. Graças a Deus não foi o caso dos discípulos aqui. Glória a Deus por isso. Já é um exemplo. Aqui não fala que Jesus, não fala que eles reclamaram, eles só falam da dificuldade que eles estavam para continuar diante do forte vento que impelia o barco para o lado contrário. Mas eles continuaram. E ainda teve Pedro com uma fé, com uma coragem, na verdade, né? Porque a fé faltou. Mas uma coragem de andar sobre as águas. Então, de tudo que a gente está conversando aqui, queridos, vai ter muitas situações na tua vida que vai ter vento. E às vezes não é diabo não, tá? É Deus permitindo circunstâncias naturais e se aproveitando dela para te fortalecer, para te tratar, para mostrar para você que você também, que você é capaz. Quando a pessoa tem uma síndrome com uma autoestima muito baixa, é igual Deus fala para Gideão. Você é forte e corajoso. Ele libera palavras de afirmação sobre Gideão e joga Gideão numa responsabilidade que ele realmente não se achava capaz, mas ele era. Em Deus, ele era. Só que quando a gente fala em Deus, dá a entender que eu só posso porque Deus fez. Até é. Só que a gente precisa entender que, na verdade, Deus ele colocou capacidade em você. Então, é nele, continua sendo por ele, porque ele colocou capacidade em você para ir, para avançar, para fazer, para conquistar, para lutar, para conquistar coisas novas, para vencer. Há um espírito que habita dentro de mim e dentro de você, que está conosco, que nos fortalece. Então muda a tua oração. Não pede para Deus cessar o vento, não. Pede para Deus te dar força para continuar remando. Glória a Deus. Não pede para Deus tirar o vento, não. Pede para Deus te dar sabedoria e força para você continuar. Pede para Deus abrir os seus olhos para você enxergar quem é que também está no barco com você que vai poder te ajudar. Seja em oração, seja em conversa, seja fisicamente. Pede para Deus para tua mente reconhecer quem são aqueles que também estão no barco contigo. Que Deus não nos deixa sozinho. E há um motivo para estarmos aqui no coletivo. No céu a gente vai passar a eternidade juntos, gente. Aqui é o treinamento. Aqui é o treinamento. Treinamento para aprendermos a andarmos juntos. Porque, queridos, a tua experiência, a tua vitalidade vitaliza, renova o outro. Por isso que a gente vê a igreja. O que é a igreja? Para mim, eu vejo isso. Quando eu vejo a igreja reunida, eu vejo isso. Eu vejo um irmão fortalecendo o outro. Gente, eu vou a algumas consagrações e uma coisa que me fascina nesses cultos de consagração, principalmente na Assembleia, né? São as oportunidades. Eu fico fascinada. Por quê? Porque vai pessoas ali testemunhar, contar coisas que você fica... Eu já saí às vezes de culto pensando assim, meu Deus, meu problema não é nada diante do testemunho. E aí eu não estou dizendo para vocês que é bom a gente nos acalentar com a derrota do outro, não. Não, é para você poder ver que mesmo diante disso tudo, Deus está fortalecendo, a pessoa continua firme, e isso te fortalece, pelo menos a mim me fortalece. Quando eu vejo pessoas falando, mas glória seja dada a Deus, e quando eu vejo a pessoa testemunhando e glorificando, eu fico impactada. Então, às vezes, tu tá no barco, no vento, e tá com essa boca grande aí reclamando, e diminuindo a fé e a coragem do outro que tá do teu lado, quando você deveria estar glorificando, agradecendo, e dentro daquela realidade vendo o teu propósito, e aquilo que tem de bom, aquilo que você pode contribuir, aquilo que você pode fazer, ajudando na fé do irmão. Irmão, tá no vento, mas vamos remar, eu tô contigo, nós vamos atravessar. Porque Jesus mandou atravessar, se ele mandou ir, a gente vai chegar. Não sei de que jeito, mas vamos chegar. Não sei se com o barco virado, mas vamos chegar.
Não, vamos repreender, barco virado não, né? Mas vamos chegar igual eles, com o barco inteirinho, tomando alguns sustos, mas com Jesus no barco. E aí Jesus entra no barco. E aí, gente, olha que lindo. Isabela, eu tô fazendo isso, eu tô me esforçando, mas tá muito difícil. Gente, quando Deus, na sua onisciência, Ele te conhece, e quando Ele percebe, quando Ele vê, percebe não, né? Mas quando Ele tá acontecendo, que Ele já sabe que vai acontecer, que é talvez você não suportar por causa da falta de fé, porque é isso que faz a gente sucumbir, porque se tivéssemos a fé que a Bíblia fala de um grão de mostarda, nada iria nos deter. Mas a nossa falta de fé é que é humano e ele entende. Então, assim como Pedro, quando Pedro começou a afundar, porque ele teve coragem, mas não teve fé para sustentar ele, a Bíblia fala que Jesus imediatamente estendeu a mão, voltaram para o barco e quando eles entram, o vento para. Então, o que eu quero te dizer, queridos, que Deus, Ele sabe a hora exata de te trazer conforto e consolo. Ele sabe a hora certa de cessar o vento. Ele sabe. Então, fica no propósito. Pede discernimento a Deus do que Ele quer para aquele momento. Gente, mudei a minha oração em relação a desafio, dificuldade, coisa que tá difícil. Eu não, gente, é sério. Depois que eu fui ministrar sobre isso algumas vezes, que não foi uma só, eu percebi o quanto eu era menina e imatura. O quanto eu não queria me esforçar, e o quanto eu não queria remar, e o quanto a minha mente vivia numa utopia. E agora eu não oro mais assim, Deus, me tira o vento. Ai, Deus, tira o problema. Não. Eu oro e falo, Deus, diante dessa situação, qual é o teu propósito? O que eu preciso aprender com isso? Qual é a minha parte? A minha parte. Olha que lindo, gente, a minha parte. Eu sei que o Senhor pode me livrar, pode cessar o vento a hora que o Senhor quiser. Mas se o Senhor está permitindo o vento, tem propósito. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Gente, se é todas, não é só algumas. É todas. Tudo, todas as coisas, tudo que acontece na sua vida vai cooperar ao teu favor. O problema é que a gente não muda o nosso olhar para entender de que maneira isso vai cooperar. Deixa eu me lembrando uma coisa aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Vocês já viram uma pessoa que quando se queima, queimadura, como que é quando ela vai para o hospital, como que é tratado? Não sei se vocês já viram, mas quando a pessoa chega com a pele queimada, ela chega no hospital, eles não fazem nada naquela pele ali, porque aquela pele ali precisa ser removida. E é extremamente doloroso, porque não tem como dar anestesia, não é uma coisa que se faz com anestesia, normalmente. Então, eles raspam aquela pele queimada que tá ali, para poder tratar a parte que fica em carne viva, para dar condições ao corpo de fazer o que ele já vai fazer, que é restaurar a pele. E nós, muitas das vezes, nós não queremos tirar isso aí, ó. A gente não quer, porque na nossa cabeça é sofrimento. Ah, tá fazendo... Na cabeça do médico é sofrimento? Não, é cura. Raspar aquela pele ali é cura. É o início do processo de uma restauração, aleluia. Mas pela gente, por causa da dor, pela gente a pele ficava. Pela gente deixa a pele. Mas não tem como, porque infecciona, já outros problemas. E aí aquilo ali é tirado. E às vezes em Deus, a gente não quer, na verdade, sofrer. E a gente não entende porque que Deus permite sofrer. Amigas, amigos, Deus permitiu Jesus morrer na cruz por um propósito. O que é o teu sofrimento diante do que o teu Deus passou para salvar a tua alma? Nada que a gente passe nessa terra, nenhuma dor vai se comparar ao preço que Ele pagou por nós, por um propósito. Então muda a tua oração. Eu não sei em que barco você tá, mas agradeça pelo barco. Não sei quem tá contigo no barco, mas agradeça por quem Deus colocou junto com você. Fortalece ele, ela, eles, de alguma maneira. Eu fiquei algumas semanas sem fazer a live,
e voltei, porque isso aqui é uma direção do Espírito Santo. E às vezes eu falo para Deus assim, Deus, mas live é para quem é famoso, né? Eu vou ter poucas pessoas ali. Eu sempre repito isso. E aí Deus falou uma vez para mim, e eu sempre repito essa frase para mim. Se uma pessoa ouvir e uma pessoa for transformada, impactada, ministrada pelo Espírito Santo, já valeu a pena. E por isso que hoje eu tô aqui. E eu nos dias que eu fiquei sem fazer a live, eu li uma palavra, deixa eu ver se eu acho ela aqui, é um salmo que Davi fala, que ele ficou sem falar o que era bom. É um salmo que a Bíblia fala, o salmo diz que ele decide se calar diante dos ímpios, mas ele também fala que ele parou de declarar as coisas boas da parte de Deus, né, na vida dele. E por causa disso, ele acabou adoecendo. E aí o Espírito Santo me confrontou com essa palavra. Porque tá aqui com vocês na live, independente de quantas pessoas estejam, ou às vezes nenhuma, ou quem vai assistir, porque já aconteceu isso, de ter uma pessoa só às vezes na live, e outras pessoas, e depois que fica gravada, né? E as pessoas verem e me mandar mensagem do quanto foram impactadas. E aí Deus falou pra mim assim, você tá deixando de compartilhar o bem. Porque o que eu compartilho com vocês é o que eu tô sendo ministrada por Deus. Literalmente. E penso que não sou eu que tô nesse barco. Então que o meu papel é fortalecer os que também estão no barco comigo. E aí eu creio que essa palavra tem abençoado a tua vida. A Adriana colocou assim, eu tô recebendo bastante através dessa palavra. Glória a Deus, Adriana. Boa noite, tia Lúcia. Tia Lúcia hoje deu uma palavra tão linda de manhã. Pode fazer já um devocional matinal que eu tô dentro. Queridos, que essa palavra tenha falado ao teu coração. Quem chegou mais tarde aí vai ficar aí gravado. Às vezes não grava, mas não é culpa minha. Dá algum tilt aí na ferramenta, ela acaba não gravando. Mas vamos lá, porque o Instagram é 1 hora certinho. Eu vou colocar o louvor de novo, eu quero que a gente ore junto. Orar para que o Senhor possa nos fortalecer, mudar a nossa visão, mudar a nossa mente, nos dar força para remar. É o que tu precisa. Força para remar. E tu vai chegar do outro lado, minha irmã. Vai chegar. Porque se Deus mandou ir, é porque Ele já garantiu a vitória. Só que a gente vai ter que se esforçar, amém? É guerra. É igual o Israel para entrar na terra prometida. Pensa nisso. A terra já era deles, mas não foram poupados da batalha. Ih, misericórdia. Ai, Jesus, só tu mesmo na nossa vida. E até isso que te faz sofrer também é amor. Pode fazer toda manhã, não pode, Adriana? Viu, tia Lúcia? Eu vou fazer um abaixo-assinado. Quem quer devocional da tia Lúcia matinal? Vou botar lá. Amém, Ju? Amém, Ju. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos orar? Deixa eu botar o louvor aqui. Deixa eu botar ele um pouquinho mais baixo para minha voz também sair. E eu queria que você colocasse teu coração agora diante do Senhor. Só Deus sabe, talvez, qual é o vento que você está enfrentando. Só Deus sabe. E Ele não te esqueceu não, ok? No tempo certo esse vento vai passar. Só que, amadas, quando esse vento passar, tu vai ser outra mulher. Tu vai ser uma mulher cheia de fé. Tu vai ser uma mulher apaixonada por Jesus. Tu vai ser uma mulher que tu vai poder olhar, ou um homem, né? Se tiver homem assistindo, você vai poder olhar para qualquer um e dizer, rema que tu vai chegar, porque você remou e você chegou. Queridas, tem experiências que Deus nos dá, que elas servem para edificar outras pessoas, elas nos dão respaldo. Porque é muito fácil eu dizer para você assim, ó, você passou por isso, vai passar, se eu nunca passei pelo que tu tá vivendo. Mas quando a gente vive, a gente vence. Eu tenho um testemunho para te contar. E não tem um testemunho só dizendo assim, não, ó. Igual Deus falou pra mim, antes da gente orar, Deus falou pra mim assim, eu tava orando a respeito da minha empresa, e eu falei, ai Deus, eu poderia ganhar um dinheiro de alguma coisa, um sorteio, e resolver metade dos meus problemas. E aí Deus falou pra mim assim, ó, filha, se tu ganha um sorteio, como que você vai ajudar os empreendedores que você tem um projeto no coração? Eu não tinha ainda começado a PEC, que é um projeto para empreendedorismo.
Você vai falar o que para eles? Ora para Deus te dar um dinheiro de um sorteio? Ou você vai ter uma experiência para contar do que você fez e que deu certo? Falei, Deus. Aí Deus falou para mim assim, então cada situação que você está passando dentro da tua empresa é uma experiência para você depois ajudar outras pessoas. E aí você não vai dizer para ela que você orou e eu fiz um milagre. Você vai dizer para ela só, eu orei e Deus me direcionou a fazer assim, assim e assim. E quando eu fiz, quando eu botei em prática, quando eu remei, eu cheguei do outro lado. Aleluia. Senhor, nós diante da tua presença, há uma graça do teu Espírito aqui neste lugar. E eu oro, ó Deus, para que cada um que está assistindo esteja sentindo dessa mesma presença. Senhor, tu tens nos amadurecido através da tua palavra, através do teu Espírito. Tu tens nos tirado, Senhor, de um coração de menino, de menina, e nos amadurecido em fé. Porque, Senhor, ter um milagre é muito bom, como o nosso pastor mesmo fala, mas melhor do que um milagre é não precisar dele. E, Senhor, e para não precisar de um milagre, nós precisamos ter a tua direção. A tua palavra que nós lemos, ela diz que o Senhor ordenou, insistiu, obrigou, em algumas versões, a fazer os discípulos atravessarem para um propósito. Aleluia, eles tinham uma direção. Senhor, eu te peço esta noite, dá a direção específica para que cada um de nós precisamos, ó Deus. Se tem alguém aqui nessa live se sentindo perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, Senhor, dá a direção. Porque tu és um Deus, ó Deus, que ama estar conosco na jornada, que ama nos direcionar. Senhor, se tem pessoas aqui que já entraram na tua direção, já entraram debaixo do teu governo, já estão obedecendo o que tu disse, mas elas não conseguem ainda entender o porquê do vento, se eu estou te obedecendo, o porquê da prova, se eu estou te obedecendo. Senhor, a essas eu peço, dá fé, dá renovo, dá vigor, renova a saúde, a mente. Senhor, eu repreendo agora todo espírito de ansiedade, porque, Senhor, quando nós estamos dentro do barco, nós vemos o vento e parece que a gente está sozinho, o nosso emocional muitas vezes toma conta, nós não dormimos, é dor de cabeça, é insônia, ou é compulsão alimentar. Mas, Senhor, se tivermos fé de que mesmo com o vento nós vamos chegar do outro lado, nada vai nos parar e haverá em nós a paz que a tua palavra nos garante, a paz que excede todo entendimento. Por isso, Senhor, para quem já está no barco, eu te peço, dá paz, dá renovo, dá força, dá vigor para remar, muda o olhar, muda a mente, que ela possa ver que tem mais gente no barco remando também, que ela não está sozinha. Não tá. Senhor, tu está bem pertinho do barco, mas esse esforço produz fé, perseverança, nos amadurece e nos faz crescer. É igual uma criança aprendendo a andar de bicicleta, ela cai, mas ela está aprendendo. Assim somos nós. Senhor, que a gente entenda esse esforço e não interprete como um abandono, que não é. Aleluia, aleluia. Por isso eu te peço, traz renovo sobre cada um aqui esta noite. Faça avançar, faça continuar. E, Senhor, e se há alguém aqui que está no limite, a tua palavra diz que o Senhor imediatamente estendeu a mão para levantar Pedro. Senhor, que a tua misericórdia alcance quem agora se encontra no limite, sem forças para remar. Senhor, alcança o coração dessa pessoa, Deus. Alcança com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que ela sinta agora, que ela sinta agora, Senhor, o Senhor entrando no barco. Senhor, o vento cessando. E tu dizendo para ela, eis-me aqui, eu estou aqui, eu sou contigo. Aleluia, Deus. E que isso produza nela mais fé de chegar do outro lado. Senhor, dentro do processo sempre vai ter o tempo da bonança, porque eu creio que depois que ele entrou no barco, que o vento cessou, eles chegaram até o seu destino com tranquilidade. Senhor, nada é para sempre.
dentro do vento, do processo, nada é para sempre. Nós te glorificamos, Deus, te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcança a todo tempo, Deus, mesmo ainda sem merecer, Pai. Eu te louvo por cada vida que pôde participar dessa live e por cada uma que ainda vai assistir, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, querida. Creia nisso. Nada é para sempre. Esse vento aí, esse processo não vai ser para sempre. Numa determinada hora ele vai entrar no teu barco. O vento vai cessar e você vai cumprir aquilo que foi ordenado. Você vai chegar do outro lado. Tenha fé. Tenha fé, tenha perseverança. Amém? Que essa palavra possa ter te alcançado como me alcançou, como tem sido refrigério para mim essa semana inteira. Porque quando eu trago uma palavra aqui na live, eu já estou meditando nela tem alguns dias. E é isso. Compartilha se você puder e quiser. Se tiver alguém que você percebe que precisa receber essa palavra vinda do coração do Pai. Compartilha, fica à vontade. Desejo para você uma semana abençoada, que a gente ainda está na terça-feira. Quando puderem, lembrem de mim e orem pela minha vida, para que Deus continue me fortalecendo, me dando força para remar. Mas também, se vocês quiserem pedir para Jesus entrar logo no meu barco, pode pedir. O vento passar logo e eu poder viver a parte da tranquilidade até o novo barco. Que a vida é assim, não é isso? São processos e processos, e a cada processo um testemunho, uma vitória para contar, amém? Deus abençoe a vida de vocês, obrigada por estarem aqui comigo. Hoje nós somos, até o finalzinho aqui, nós somos quase 11 pessoas, 11 pessoas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu vou compartilhar lá no Instagram, no feed, vou compartilhar no Face também, a foto da Bíblia que eu falei, que é a tradução do grego, que é uma bênção. E vou compartilhar também o nome do louvor, vou deixar escrito aqui aqui embaixo. Lúcia, vai ficar salvo, Lúcia. Depois você assiste, porque foi uma bênção. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Deixa eu mandar beijo pra quem eu tô vendo agora que eu não mandei, porque depois que eu entro na palavra eu não mando beijo pra ninguém, né? Celi, beijo. Raquel, beijo. Ju, beijo. Lani, beijo. Shirley, beijo. Minha prima. Beijo. Minha outra prima, Naira, beijo. Raquelzinha, beijo. Beijo, beijo, beijo. Pati, beijo. Keila, beijo. Renato, Lucimar, beijinho. Namar, outra prima, da Senaldo, beijo. Fernandinha, beijo. Que isso, sou nada, vigia. Tô zoando, sou assim. Deus me fez assim, lindinha. Angélica, beijo. Simone, beijo. Quanto tempo, Simone? Tia Lúcia já tava aqui conosco. Tia Lúcia! Devocional, hein? Quero estar lá. Elisa, beijo. Beijo, gente. Vou encerrar aqui. Jesus abençoe a vida de vocês. Beijinho, Márcia!